Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Olá e boas-vindas a mais um mergulho detalhado nas engrenagens que fazem o sistema financeiro funcionar. A nossa missão para esta análise de hoje é pegar um documento legislativo recém-saído do forno e traduzir o impacto real que ele pode ter no mercado. Olá. É excelente estar aqui para essa exploração. Maravilha! Então, temos em mãos o projeto de lei número 373, que foi apresentado agora em fevereiro de 2026 pelo deputado Rubens Pereira Júnior. Para quem acompanha o setor, o Fundo Garantidor de Créditos é uma peça central do tabuleiro, né? E o que este projeto propõe é virar do avesso o mandato do FGC. Sim, virar do avesso mesmo. Ok, vamos desvendar isso, porque a proposta não é apenas um ajustezinho burocrático, mas uma mudança completa nas regras do jogo. E para ajudar a dissecar cada detalhe dessa proposta, conto com a companhia ideal para analisar essas complexidades. Fico lisonjeada. E olha, quando a gente passa os olhos pelas dezenas de artigos deste projeto de lei, fica muito evidente que a ambição do documento é alterar a própria filosofia de atuação do fundo. É uma mudança de paradigma, certo? Exato. Historicamente, fundo de garantia de depósitos operam quase como coveiros de luxo. Eles têm uma postura estritamente reativa. Eles esperam o pior acontecer. Isso. Espera-se a instituição falir de vez, o Banco Central decretar a liquidação, para então o fundo entrar em cena, juntar os cacos e pagar os credores. O que o PL 373 propõe é uma transição drástica para uma postura preventiva. Agir antes. Agir antes que o colapso seja inevitável. É a ideia de não esperar a água bater no pescoço. E o texto da seção de justificação do projeto vai direto ao ponto sobre o porquê dessa mudança. Eles citam nominalmente a experiência com aquele caso do Banco Master e também os debates em torno da resolução do CMN, a número 5.279. Aquela resolução já tentava apertar o cerco. Sim, exigindo que as instituições financeiras tivessem planos de contingência bem robustos, os famosos testamentos vitais, né? Mas a realidade mostrou que a regulação precisava de dentes mais afiados. Porque planos no papel não impedem o contágio. Exatamente. Intervir tarde demais custa muito caro. Quando se espera a quebra total, as soluções de emergência acabam sendo muito menos eficientes e o mercado inteiro sente o premor. E é aí que entramos nos primeiros artigos do projeto que criam essa figura nova, a intervenção preventiva. O que é fascinante aqui é como eles desenham essa autoridade técnica, sabe? Especificamente ali do artigo 1º ao 6º. A intervenção preventiva aconteceria de forma anterior à decretação formal de uma liquidação pelo Banco Central. O FGC ganharia poder de fogo antes do fim. O FGC ganharia o poder para atuar quando o regulador identificar um risco sistêmico iminente ou então uma dificuldade financeira relevante. E o artigo 5º não deixa isso no ar de forma vaga. Ele lista indicadores que são muito objetivos. Quais seriam os gatilhos? Estamos falando de quedas bruscas nos índices de liquidez, o risco de adequação de capital desabando, um aumento nas perdas esperadas e, claro, o indicador mais letal para qualquer banco, que é a fuga significativa de depósitos. A famosa corrida aos bancos. É como consertar um cano que está vazando antes que a casa inteira inunde, né? Em vez de esperar o teto desabar para só então ligar para o seguro. Uma ótima analogia. Mas espera um pouco, vamos ser críticos aqui. Tentar olhar pelo lado do mercado. Atuar antes da quebra não soa meio como um cheque em branco? Em que sentido? A UFGC não corre o risco de usar o dinheiro do sistema para salvar acionistas irresponsáveis que deveriam arcar com o próprio prejuízo? Sabe, onde fica a linha entre a prevenção sistêmica e o salvamento indevido de quem geriu mal o negócio? Olha, essa é a principal preocupação de qualquer analista de risco diante de uma medida assim. O risco moral clássico. Mas o legislador parece ter antecipado essa crítica muito bem. O projeto estabelece freios bem rigorosos para evitar isso.
Como eles garantem essa proteção? Para que a intervenção aconteça, a lei exige um relatório técnico do Banco Central, demonstrando de forma irrefutável que não existe nenhuma alternativa técnica menos gravosa. Então tem que ser a última opção viável. Sim, a última antes do caos. Além disso, a diretoria executiva do FGC precisa emitir um parecer prévio por escrito. Não é uma decisão monocrática. E o ponto mais importante de todos está lá no parágrafo 2º do artigo 5º. O FGC pode e deve condicionar essa ajuda preventiva a exigências bem amargas. Ou seja, forçar a mão dos controladores. Fazer a diretoria suar. Exato. O fundo pode exigir o aporte de capital fresco pelos próprios sócios, pode exigir a venda de ativos estratégicos ou até uma reestruturação profunda dos passivos do banco. Não é um resgate gratuito. Longe disso. A ajuda vem atrelada à diluição ou penalização de quem causou o problema. O acionista paga a conta primeiro, antes que o dinheiro do fundo seja efetivamente comprometido. Voltando àquela minha analogia, é a diferença entre pagar pelo resseguro depois que a frota inteira afundou ou ter o poder legal de entrar no estaleiro e obrigar a empresa a trocar o casco do navio com o próprio dinheiro deles antes de permitir que eles zarpem novamente. Perfeito. As exigências são o preço da sobrevida da instituição. Mas vamos descer um pouco dessa alta gestão bancária para a realidade de quem está na ponta, a realidade do correntista comum. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o artigo 7º traz algo que, se for aprovado e implementado, muda totalmente a dinâmica da confiança bancária no país. Sem dúvida alguma. O texto estipula que o FGC deve iniciar o pagamento das garantias no prazo máximo de 3 dias úteis após receber as informações validadas eletronicamente. 3 dias úteis? 3 dias úteis. Considerando o histórico do mercado, onde liquidações já deixaram pessoas esperando semanas, meses até, isso é um salto brutal de eficiência. É uma meta operacional monumental, para dizer o mínimo. E o artigo 8º entra exatamente nos detalhes de como tornar essa velocidade impressionante possível. O texto praticamente elimina a margem para processos analógicos. Acaba com a papelada. Fim da papelada. A lei impõe a criação de um formulário eletrônico único, com toda a documentação padronizada. Pensa no tamanho do desafio tecnológico disso. É gigantesco. Imagina uma instituição de médio porte falhando hoje com milhões de contas. O liquidante precisa cruzar CPFs, identificar contas conjuntas, abater valores que estão dados como garantia em operações de crédito ativas, calcular o limite por conglomerado financeiro e repassar tudo isso redondo para o FGC processar os pagamentos em 72 horas. Parece coisa de ficção científica se olharmos para o mercado de 10 anos atrás. Totalmente. Isso exige uma integração de dados em tempo real, que só agora, com o amadurecimento do Open Finance e dessas novas identidades digitais, começa a ser tangível. E o projeto não apenas acelera o relógio de forma drástica, mas ele também organiza a fila. O inciso 4 estabelece um regime preferencial muito claro. Pessoas físicas, além de micro e pequenas empresas, passariam direto para o topo dessa fila de pagamentos. Com prioridade expressa para depósitos de menor valor. Exato. O próprio texto menciona a tentativa de minimizar o dano social e econômico. Se formos pensar na psicologia do pânico bancário, a lógica deles é perfeita. Com certeza. O que causa uma corrida bancária, o verdadeiro pânico, não é apenas a desconfiança na instituição financeira. É o terror absoluto da falta de liquidez na vida pessoal. A pessoa pensa em como vai pagar o aluguel, o supermercado, a folha de pagamento da pequena empresa. A vida travada da noite para o dia. E se a população sabe, com amparo legal e um histórico de execução ágil, que o acesso ao dinheiro será retomado em apenas 3 dias, o desespero perde força na hora. Você corta a demora, e ao cortar a demora, você estanca o contágio psicológico. Mas aprovar o pagamento em 3 dias deve abrir um leque de vulnerabilidades também, não é? Sim, por isso a lei também exige controles antifraude simultâneos, o que torna esse desafio tecnológico ainda mais agudo. Aprovar os repasses em 3 dias sem abrir brechas gigantescas para fraudadores no meio do caos de uma liquidação é o grande teste de fogo dessa legislação. Falando em testes de fogo, a nossa análise precisa passar agora pela seção 3 do projeto, que lida com um dilema que é muito constante no mercado: transparência versus estabilidade. Esse sempre é um campo minado. O artigo 9º obriga o FGC a ser radicalmente mais aberto com o público.
passa a ser exigida a divulgação trimestral e anual de uma infinidade de dados consolidados. Eles vão ter que mostrar o nível exato das reservas. O tempo médio real de resolução dos sinistros, os limites que foram aplicados, a exposição por segmento de mercado. É como abrir a caixa preta do fundo. Mas todos que acompanham finanças sabem que a transparência total no momento errado pode ser fatal. Exato. Se conectarmos isso ao cenário mais amplo, a informação bruta sem o devido contexto de proteção é pólvora. Como assim? Pensa bem, se o fundo divulga na sexta-feira à tarde que está injetando capital emergencial de forma preventiva no Banco X, na segunda-feira pela manhã, não haverá mais Banco X para ser salvo. A debandada dos depositantes institucionais será instantânea antes mesmo da abertura do mercado. Vira uma profecia autorrealizável. O anúncio do resgate causa a quebra que o resgate tentava evitar. É exatamente por isso que o projeto introduz uma válvula de escape essencial que eles chamaram de sigilo prudencial temporário. A lei permite que informações sensíveis sejam ocultadas do público se a divulgação imediata puder desestabilizar o sistema financeiro. É um equilíbrio muito delicado entre a prestação de contas que a sociedade exige e a responsabilidade econômica. Não faz sentido exigir que o fundo não esconda nada se a consequência direta for gritar fogo num teatro lotado quando a equipe de resgate já está lá dentro apagando a faísca. Uma imagem perfeita. O sigilo protege a operação de salvamento enquanto ela acontece. Mas o projeto é inteligente, ao não transformar isso num véu de obscuridade permanente para os bancos. Esse sigilo prudencial tem um prazo máximo definido. 180 dias, certo. Isso. Prazo máximo de 180 dias, e pode ser prorrogado. Sim, pode, mas uma única vez pelo mesmo período. E para que essa prorrogação aconteça, o Banco Central precisa fornecer uma justificativa técnica bem detalhada e o Conselho do FGC tem que aprovar. A sujeira não pode ficar embaixo do tapete para sempre. A nossa audiência precisa entender que o mercado vai saber, mas só depois que a poeira baixar. Essa é a essência de uma supervisão financeira madura. Você resolve a fratura exposta lá na sala de cirurgia, com as portas fechadas, longe dos olhos do público apavorado, e só depois apresenta o relatório médico e a conta do hospital. O direito do mercado de conhecer o risco assumido pelo FGC é preservado, mas fica subordinado à estabilidade sistêmica imediata. Agora, vamos entrar numa seara que, com certeza absoluta, vai gerar atrito nos bastidores do setor bancário, que é o financiamento dessa máquina toda. A conta sempre chega. Chega. Como reconstruir o arsenal do FGC se ele precisar usar bilhões e bilhões em uma intervenção preventiva mais pesada? Os artigos 10º e 11º abordam justamente essa engenharia financeira. O documento permite que o fundo antecipe até 5 anos de contribuições ordinárias dos bancos associados. Isso é uma injeção colossal de liquidez imediata. Colossal. Há um teto, claro. A antecipação fica limitada a 50% das reservas disponíveis. Mas a minha dúvida é a seguinte: se o FGC antecipa 5 anos de arrecadação hoje para salvar um bancão, ele não cria um vácuo no próprio balanço lá na frente? Cria uma pressão temporal, sem dúvida. O dinheiro que deveria entrar nos próximos anos já foi gasto. Mas a lógica por trás disso é que o custo macroeconômico de deixar um banco sistêmico quebrar hoje supera de longe o custo de oportunidade dessa arrecadação futura. É o mal menor. Sim. O problema real surge se essa antecipação, mesmo gigantesca, não for suficiente e o FGC precisar acionar o que a lei chama de contribuições extraordinárias. E é aqui que o artigo 11º brilha na sua tentativa de proteger o elo mais fraco da corrente bancária. Como ele faz essa proteção? Se houver necessidade de impor uma taxa de socorro extra para todos os bancos para cobrir um rombo, essa taxa não pode ser ilimitada. A lei impõe um teto duro de 2% da receita financeira consolidada de cada instituição por ano. E por que esse teto de 2% é tão crucial para o sistema? Porque imagina se um banco gigantesco sofre um revés enorme. E aí o FGC taxa todo o sistema indiscriminadamente para cobrir esse rombo. O custo dessa contribuição extraordinária seria tão alto que poderia asfixiar os bancos menores. Bancos regionais? Cooperativas? Isso, bancos perfeitamente saudáveis poderiam ir à lona só por causa da taxa de salvamento do concorrente maior.
O remédio mataria pacientes que nem estavam doentes. O texto vai além e prevê mecanismos de apoio específicos para que instituições de menor porte não sofram um impacto desproporcional. O objetivo é isolar a crise na origem, não socializar o custo, ao ponto de gerar falências secundárias por asfixia tributária. Perfeitamente resumido. Isso nos leva diretamente ao ponto sobre quem realmente deve pagar a conta do desastre. Chegamos ao artigo 15º, e confesso que a clareza deste trecho é algo notável para um texto legislativo. Existe uma frustração histórica em quem nos ouve e no mercado em geral de que a má gestão ou a fraude bancária acabam virando um custo difuso, absorvido pelo sistema e, no fim das contas, por nós. É a famosa privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. Mas o PL 373 traz a figura da subrogação de forma muito, mas muito explícita. O FGC passa a ter o poder e o dever legal de exercer ações regressivas contra as pessoas físicas responsáveis pela insolvência do banco. Isso muda tudo em termos de responsabilização. Não é apenas uma punição administrativa do Banco Central, uma multinha. O fundo vai usar seu peso jurídico gigantesco para ir atrás do patrimônio pessoal dos gestores, diretores e controladores que causaram um rombo. O véu corporativo é perfurado com vontade. O impacto disso na governança interna dos bancos é imenso. Trata-se de responsabilidade civil pesada. Quando o executivo sabe que uma instituição com a musculatura financeira e jurídica do FGC estará ativamente rastreando suas contas pessoais, imóveis e bens da família para recuperar os valores gastos na intervenção preventiva, a matemática do risco muda na hora na cabeça do diretor. O risco pessoal fica muito alto. Exato. Aqueles projetos arrojados demais ou práticas temerárias de crédito perdem totalmente o atrativo. E tem mais, o texto menciona ações em face de terceiros culpados. O que isso quer dizer na prática? Significa que o fundo não vai parar na diretoria executiva. A caçada pode atingir conselheiros, empresas de auditoria que foram negligentes e controladores ocultos que não aparecem no organograma oficial. É uma ferramenta de dissuasão formidável para o mercado. Mas para que o FGC possa intervir antecipadamente com tanta força, cobrar o sistema financeiro e perseguir o patrimônio de controladores bilionários, é preciso garantir que quem aperta esses botões lá dentro do FGC esteja imune a pressões, certo? Quem vigia os vigilantes. A nossa última sessão da análise passa pelos artigos 12 a 14 e também o 17 e o 23. Estamos falando de um choque de governança no próprio FGC. Exatamente. O legislador entendeu que dar poderes quase imperiais ao Fundo de Garantia exige uma blindagem corporativa equivalente. Os membros do Conselho Deliberativo passariam a ter mandatos fixos. Isso os protege de demissões arbitrárias. Sim, os blindam contra retaliações de bancos descontentes ou pressões políticas conjunturais. As regras contra conflitos de interesses também são draconianas. É terminantemente proibido o acúmulo remunerado de funções que gere qualquer fricção com o mandato de estabilidade do fundo. Mas o que mais me chama atenção nesses artigos finais é a imposição de uma auditoria forense obrigatória sempre que houver um desembolso extraordinário relevante, conforme está lá no artigo 13. Por que especificamente forense? Uma auditoria independente comum não daria conta do recado de conferir as contas? A auditoria independente comum analisa basicamente a conformidade contábil, se os números batem. A auditoria forense tem caráter investigativo policialesco. Como essas intervenções preventivas vão envolver avaliação rápida de ativos muito complexos, renegociação de dívidas de bilhões e injeção de capital sobre aquele sigilo temporário que mencionamos, a lei exige que uma lupa investigativa rigorosa verifique a posteriori se as decisões tomadas pela diretoria do fundo foram absolutamente íntegras. Para ter certeza de que não houve favorecimento a nenhum banco durante o sigilo. Isso. A auditoria precisa confirmar se os diretores do FGC agiram baseados em parâmetros de mercado estritos. É a contrapartida essencial do sigilo prudencial. Você tem o poder de agir no escuro, mas a luz que será jogada no seu trabalho depois será implacável. E caso essa lei seja aprovada pelo Congresso do jeito que está, não haverá muito tempo para adaptação. O cronograma previsto é bem agressivo, para não dizer quase impossível. O texto entra em vigor em 60 dias após a publicação oficial. 60 dias é um piscar de olhos para os bancos. O Poder Executivo e o regulador teriam apenas 90 dias para publicar toda a regulamentação complementar que a lei exige.
E as atualizações tecnológicas necessárias nos bancos, especialmente para viabilizar aquele prazo fantástico de 3 dias para pagamentos de garantias, teriam que estar rodando redondas em 180 dias. Transformar a infraestrutura de liquidação de um país continental em 6 meses é um desafio que vai tirar o sono de muito diretor de tecnologia, viu? Vai faltar café no mercado de TI. Sem dúvida. É um cronograma que reflete a urgência do momento econômico. O mercado mudou demais. A velocidade de fuga de capital na era digital de hoje acontece em questão de horas, não dias, através de transações instantâneas na tela do celular. E o legislador e o regulador sabem que o arcabouço de proteção do sistema precisa se mover na mesma velocidade para não se tornar obsoleto. Então, o que tudo isso significa para nós? Ao final desta nossa extensa análise do PL 373, fica muito claro que a proposta tenta arquitetar uma mudança de paradigma estrutural no Brasil. Sair da fase de apenas contenção de danos para a fase de prevenção. Para o cidadão comum, para quem nos ouve, e para os pequenos empresários, a promessa de receber os fundos garantidos em apenas 3 dias úteis é, de longe, a maior blindagem já proposta contra o pânico bancário. É o fim da incerteza prolongada para as famílias. E para o mercado, o recado é duplo. Haverá socorro sistêmico antes do colapso, mas o preço será a diluição severa dos controladores e uma perseguição jurídica implacável ao patrimônio pessoal de quem agir com fraude ou má-fé. É a modernização pesada das engrenagens que garantem a segurança do nosso saldo bancário no final do dia. Diante dessa rede de proteção tão ágil e robusta que o projeto propõe, isso levanta uma questão importante, algo que é muito debatido na economia sob o conceito de risco moral. Deixo isso como uma reflexão para a nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Qual seria a reflexão? Se o FGC se tornar tão perfeitamente eficiente a ponto de garantir resgates preventivos suaves, que são invisíveis ao grande público, e pagamentos em apenas 3 dias úteis no caso extremo de falhas, não estaríamos criando um cenário onde o correntista perde completamente o incentivo de avaliar o risco do banco onde ele coloca o dinheiro? Um ponto perigosamente interessante. Pois é. Se a rede estatal é completamente à prova de falhas, o cliente pode simplesmente buscar as instituições mais arriscadas que oferecem as maiores rentabilidades, ignorando o risco que elas assumem nos bastidores. Afinal, ele sabe que, se tudo der errado, a lei garante o retorno rápido e indolor do capital dele. Bem lembrado. O velho fantasma do risco moral batendo à porta. É o paradoxo inevitável da regulação bancária. Criar um sistema tão perfeitamente seguro e blindado que acaba deixando as pessoas confortáveis o suficiente para se tornarem financeiramente imprudentes. A eficiência máxima gerando um ponto cego de risco no mercado. É um excelente ponto para encerrarmos nossa exploração de hoje. Muito obrigado a quem nos acompanhou em mais esta análise profunda do nosso sistema financeiro. Continuem questionando as regras que moldam o mercado e nos encontramos na próxima investigação. Até lá! Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!